Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar a respeito do 6º episódio da 5ª temporada de Rick and Morty que acabou de chegar. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater juntos essa meta. Então, primeiramente, o nome do episódio é Rick and Morty's Thanksploitation Spectacular, que é um dos poucos episódios onde a gente vê as palavras Rick and Morty exatamente nessa ordem, porque normalmente a gente veria os nomes Rick and Morty meio que enfiados no restante da frase. Seria, em vez de Thanksploitation, seria Thanksrictation, né, como eles sempre fazem, mas eles decidiram utilizar o nome Rick and Morty. E eu vou falar primeiro a respeito do que eu achei do episódio e depois eu vou entrar um pouquinho, de forma mais específica nos pontos que são abordados. Eu, particularmente, adorei o episódio, eu diria que ele é, de longe, o segundo melhor da temporada, porque o primeiro foi realmente muito bom. Eu colocaria ele até um pouquinho abaixo do primeiro colocado e os dois estão bem à frente dos outros 4 episódios que a gente viu até o momento. Eu diria que esse é facilmente o episódio mais engraçado, não só dessa temporada, como das 2 últimas temporadas, e eu colocaria ele na categoria, se a gente juntar as 5 temporadas até agora, na categoria dos episódios mais engraçados. Eles zoaram bastante os Estados Unidos, eles fizeram muitas zoeiras, não só com o Dia de Ação de Graças, que é a grande temática do episódio, a gente vê os perus ali do Dia de Ação de Graças, como também com a cultura norte-americana, com a política norte-americana e com muitas outras coisas. Eu achei um episódio muito inteligente, que tem ali, na minha opinião, uma pitadinha bem forte de Dan Harmon. O Dan Harmon tem esse humor ácido, a gente via em Community, até nas primeiras temporadas de Rick and Morty, a gente viu no episódio do Presidente mesmo, no outro episódio do Presidente, no final da 3ª temporada, que eles são muito sagazes ali quando eles vão fazer uma zoeirinha com os Estados Unidos. Eles não são desrespeitosos abertamente, mas eles cutucam vários pontos diferentes ali que são bem engraçados. E o principal desse episódio, pra quem tava reclamando que não aconteceu ainda uma aventura entre o Rick e o Morty, uma aventura clássica, vamos dizer assim, de Rick and Morty, aconteceu nesse 6º episódio. O episódio inteiro tem alguns momentos que aparece a Beth, a Summer e o Jerry, mas eles não têm praticamente relevância nenhuma no episódio. A gente vê o Rick e o Morty tomando as rédeas junto com o Presidente. E eu devo admitir que eu não sou um grande fã do Presidente nos episódios anteriores, mas nesse episódio ele rouba a cena em vários momentos, ele tem algumas frases muito engraçadas, ele tá tão perspicaz ali quase quanto o próprio Rick, pelo menos nas piadas, e o Rick tá sensacional. Quem tava reclamando que o Rick nosso ali, o 6037, tinha desaparecido, ele retorna de forma triunfal, porque claramente ele é o mesmo personagem que a gente tinha visto nas outras temporadas. Então, entrando mais especificamente nos detalhes, dessa aventura bem clássica de Rick and Morty, a gente já tinha visto a abertura, a gente vê o Rick e o Morty chegando num prédio do governo ali, e eles vão roubar a Constituição, e aí a gente já viu, o Morty atirando, isso a gente já tinha visto até nos trailers, ele atira na Constituição, depois pega no Sino da Liberdade, depois pega na estátua do Abraham Lincoln, e depois destrói a Estátua da Liberdade, e da Estátua da Liberdade sai um grande robô assassino, porque, como o Rick mesmo disse, não dá pra confiar nos franceses, e a gente vai vendo, a gente não chega a ver literalmente, mas a gente vai acompanhando o que acontece com esse robô no decorrer do episódio todo. E o Rick fala uma frase bem engraçada, que o Dia de Ação de Graças é o aniversário da América, ou alguma coisa desse tipo. Me lembrou bastante quando Sherlock Holmes fala que ele não sabia que a Terra girava em torno do Sol e etc, porque não é algo importante pra ele. O Rick deve pensar a mesma coisa a respeito desses feriados norte-americanos. É uma coisa tão irrelevante pra ele, porque ele lida com coisas tão grandiosas que a cultura norte-americana não é tão importante assim pro dia a dia dele. E como ele destrói, todos esses monumentos, o governo vai atrás dele, não só porque ele destruiu os monumentos, como porque ele liberou o robô assassino que tinha dentro da Estátua da Liberdade. E como de costume, o Rick culpa o Morty em um momento bem engraçado. Como eu disse, eu achei esse episódio sensacional e tem vários momentos que eu caí na gargalhada. E o Presidente aparece, e chama o Rick de terrorista, e o Rick fala, pô, essa palavra já perdeu completamente o sentido, vocês usam essa palavra para basicamente qualquer inimigo, qualquer pessoa que o Presidente não gosta, eles utilizam essa palavra. Eu acho que é um pouquinho de exagero do Rick, mas é realmente muito comum eles utilizarem esse termo. E aí o Rick decide se transformar em um peru, em um
plano que ele aparentemente faz todo ano, né? Foi muito engraçado também, a gente vê que no passado ele já tinha feito isso, e aí a gente vê um plano bem complexo, tanto do presidente quanto do Rick, que me lembrou os episódios de Brooklyn Nine-Nine, quando eles estão tentando fazer um roubo, né? Que os dois têm planos extremamente complexos, um tenta prever o que o outro vai fazer, principalmente os últimos, né, episódios de roubo que a gente viu, quando eles tentam roubar algum item, etc. Quem assistiu Brooklyn Nine-Nine vai se lembrar. Então tem um momento bem engraçado que os dois vão contando o plano e um prevendo o que o outro vai fazer. E o vice-presidente chama o Rick de namorado sci-fi do presidente, que é o mesmo presidente, né, que continuou da terceira temporada. E a gente vê, né, que o presidente ativa um plano. Eu já tinha falado a respeito da música Gobble Gobble, né, que também pode ser uma referência a Brooklyn Nine-Nine. Vocês vão se lembrar também dos episódios de Dia de Ação de Graças. E o Rick quer se transformar num peru para conseguir o perdão presidencial. E a gente vê várias referências também, que eu não vou citar nesse vídeo, eu vou citar no vídeo de referências, mas tem a caixa do David Blaine, né, que prende os dois, e o presidente fala, pô, nunca que eles teriam sido presos numa caixa do David Blaine, e era óbvio que não eram mais o Rick e o Morty, porque o Rick e o Morty já tinham sido transformados em perus, e eles já estavam voando ali longe, já estavam invisíveis, já estavam colocando todo o plano em prática, e a gente viu os militares, né, se transformando também em perus. A gente ouve uma música bem engraçada, descrevendo, né, o que está acontecendo. Realmente, né, foi um momento muito legal. E aí o presidente decide virar um peru, e eu já tinha até previsto, né, o que aconteceria com o presidente. Assim que ele vira um peru, depois ele não consegue, acontece uma confusão, né, com a pílula que ele estava tomando para identificar quem era quem, e aí outro peru, que era um peru de verdade, que não era um ser humano, acaba se transformando no presidente. Eles injetam o DNA do presidente dentro de um peru, e esse peru começa uma revolução ali, literalmente. Ele começa a pegar outros perus e transformar outros perus em humanos e adicionar mais força, né? Então esses perus viram super soldados ali. Então ele cria uma ditadura ali praticamente dos perus. E o Rick fala uma frase muito legal quando o presidente fala pra ele ir pro Canadá. Ele fala, pô, se eu for pro Canadá, o Canadá vai virar o melhor país do mundo, porque ele quis dizer que onde ele estiver vai ser o melhor país do mundo, e por isso que os Estados Unidos é o melhor país. E depois eles caem, né, num alçapão, eles encontram o Franklin Delano Roosevelt, né, que é o FDR. Ele se transformou numa aranha, e o Rick pergunta, pô, vocês clonaram o FDR? Aí o presidente fala, não, esse é o FDR de verdade. E o presidente fala uma frase muito engraçada nesse momento. Ele fala pro FDR, tente ter uma administração histórica numa era com o Facebook. Porque isso é óbvio, né? Você nunca vai ser totalmente bem aceito se os dois lados são tão divergentes, se tem sempre um lado completamente contra, nunca que um presidente vai ter uma aceitação muito boa. E aí o presidente, né, que se transformou no peru, vende Nova York para os franceses num momento muito engraçado, e ele fala que vai dar o dinheiro para o Congresso. Talvez seja o momento mais engraçado do episódio. Ele fala que vendeu, né, para a França, todo mundo, ah, pô, como é que você fez isso? Aí ele fala, e o dinheiro vai para o Congresso, e o Congresso começa a aplaudir de pé a decisão dele, porque o Congresso só quer dinheiro. Inclusive ele consegue a aprovação do Congresso, porque ele deu 3 aumentos num período de 6 horas, então o Congresso basicamente está dando tudo que ele quer, porque eles querem o dinheiro, né, eles querem um aumento salarial. E o Rick começa a falar, né, um discurso ali contra os Estados Unidos. O presidente chama ele de Clube da Luta, que eu achei uma sacada também muito legal do episódio. E o Rick fala que o presidente é pago para fazer referências esportivas, o que também é muito engraçado, tanto aqui no Brasil, né, que os presidentes adoram fazer referências ao futebol, fazer, porque a gente tem que fazer isso, mais ou menos como um atacante no jogo de futebol. E lá nos Estados Unidos também, eles usam muito, né, essas alegorias, né, esportivas, porque é uma coisa que encaixa muito bem com a população consegue entender muitas vezes o que o presidente está tentando transmitir, porque eles fazem alguma associação esportiva. E a Beth dá uma bronca nos dois e eles começam a jantar. O Jerry tá assistindo o Mágico de Oz, né, feito pelo Charlie Kaufman. E o momento que eu realmente caí na gargalhada, né, a ponto de até perder um pouquinho da atenção no episódio, é quando o Morty começa a falar, pô, mas o presidente não tem acesso aos militares, não tem acesso à Força Aérea, não tem acesso a isso. Aí o Rick fala, pô, você vai listar todos os órgãos do governo, todos os, né, os braços ali dos militares. Deixa eu pegar um papel para anotar. O Rick tá realmente muito sarcástico nesse episódio e eu gostei bastante, né? Várias piadas encaixam muito bem. Eu falei alguns episódios atrás que algumas piadas não encaixavam. O episódio do espermatozoide lá, por exemplo, as piadas não encaixaram, e nesse episódio eu acho que as piadas todas estavam bem no ponto.
E aí o terceiro ato, né, vamos dizer assim, do episódio começa com os militares lamentando, né, no bar, pô, substituíram os humanos por pássaros, o que o Johnny Cash acharia disso? E aí o Rick, o Morty e o presidente chegam nesse bar, né, pra tentar converter os militares, pra tentar convencer, na verdade, os militares a lutarem ao lado deles, e o presidente faz um discurso ridículo, né, mas a música vai acompanhando, vai sendo aquela música inspiradora, então os militares aceitam de qualquer forma. E a gente vê uma referência de Star Wars, eles conseguem enfiar referências a Star Wars em praticamente todos os episódios, parece até que foi uma aposta dos criadores, ó, vamos tentar colocar todo episódio alguma coisa de Star Wars, e isso não falha nesse episódio de novo. E o presidente, né, depois de um grande massacre ali, né, eles lutam bastante, eles encontram a cripta do Novo Mundo, ele digita uma senha ali, né, embaixo da cadeira do Abraham Lincoln, e eles entram numa cripta e começam e revivem ali dois exércitos, né, um exército que parece ser dos peregrinos e outro exército que eu acho que são os indígenas ali, né, norte-americanos. E a gente vê que os perus eram os originais colonizadores dos Estados Unidos. Essa parte eu não entendi tão bem. A hora que eles estão passando no corredor, tem umas fotos de umas imagens, né, desenhos de uns dinossauros em forma de perus. E eles citam uma frase que eu fiquei curioso pra saber, eu vou dar uma pesquisada depois, se os perus realmente dormem em árvores. O Morty pergunta pro Rick e o Rick fala, cala a boca que isso não importa. E o monumento de Washington vira um foguete e eles sobem. E o Rick, inclusive, num momento esquisito, ele quer salvar o monumento, porque ele não quer, ele virou amigo ali do presidente, né, nesse último episódio. E outro momento hilário desse episódio é depois da briga, né, do presidente contra o presidente falso, que um peru ali se transformou nele, a gente vê que a vida do presidente, né, vai passando na cabeça, e a vida do presidente foi definida pelo lançamento dos videogames da Sony, né, dos Playstations. Ele vai lembrando, Playstation 1 é lançado, aí depois Playstation 2 é lançado, Playstation 3, Playstation 4, e ele inclusive fala que quer um Playstation 5, provavelmente fazendo um meme ali com a quantidade de pessoas que ainda estão tentando conseguir um Playstation 5 e não conseguiram. Eu acompanho alguns podcasts de pessoas com muito dinheiro lá nos Estados Unidos que ainda não conseguiram, ou pelo menos até, né, recentemente, até um mês, 2 meses atrás, ainda não tinham conseguido comprar um Playstation 5 porque tá realmente em falta por lá. E outro momento muito engraçado é quando o Rick fala, eles vão lutar, e aí o Morty fala, não, eles não vão lutar, eles se adoram, e eles fazem isso acho que 2, né, ou até 3 vezes no episódio, e todas as vezes é realmente bem legal. E só pra finalizar, né, o Morty faz mais uma piada muito boa. Eles falam, pô, mas como que tudo isso já estava inventado? Eu achei que os Estados Unidos tinham inventado tudo, por isso que a gente é dono do mundo inteiro. Também foi mais um momento bem perspicaz ali, mais uma cutucada, né, dos criadores nessa cultura militar aí norte-americana. E a cena pós-crédito foi bem descartável, né? A gente vê um dos militares que acha que ainda é um peru. Não foi uma cena tão engraçada assim. Eu acho que tem cenas pós-crédito muito melhores. Mas no geral, como eu disse, eu adorei o episódio. Eu colocaria ele na segunda posição. Ou até, se eu assistir de novo, pode até ser que ele tome a primeira posição. Depois que eu fizer o vídeo de easter eggs, depois que eu falar a respeito, né, do episódio como um todo, depois que eu fizer uma análise um pouquinho mais aprofundada, porque para fazer o vídeo de easter eggs eu assisto 3, 4, às vezes até 5 vezes o episódio, então eu vou ter uma opinião um pouquinho mais formada, mas no momento eu diria que a sensação que eu tenho é que esse é o segundo melhor episódio da temporada, só que é o episódio mais engraçado, porque o episódio do Mr. Nimbus é muito legal, a realidade ali, né, paralela de Nárnia é muito engraçada, né, a realidade secundária, mas eu acho que o episódio não é tão engraçado assim, principalmente se a gente comparar com esse, que, como eu mesmo falei aqui, várias das piadas que encaixam muito bem e com certeza eu não lembrei de cabeça de nem metade delas. Então, pessoal, como sempre eu gostaria de saber, vocês já assistiram o episódio, o que vocês acharam, né? O episódio está sendo transmitido na HBO Max e, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.